Gente, estamos de volta. Na cozinha não tem jeito. Na cozinha o bate-papo Ele tava limpando a cozinha. descontraído. Eu tenho mania, cara. Ele tava limpando, tem Eu toque. tô aqui, ó. Tô com um pano aqui, gente, limpando, que tava uma sujeirinha aqui. Eu sou desesperado com isso. Minha mulher tá em casa hoje, ela sabe como é que eu sou, né? Aliás, ela fica assim, você já tá com esse pano de novo na mão? Vou fazer o quê, gente? É toque, né? Eu não posso ver sujeira. Isso é bom, né? Que tem gente que olha a sujeira e contribui pra ela crescer e deixa ela ir crescendo, né? Criando Tá bom, fungo. deixa. Vamos abafar Agora, o caso. Kleber, Sim, por favor. enquanto você vai responder uma pergunta que eu vou te fazer, eu vou fazer o seu café porque você não consegue fazer café nessa cafeteira. Não consigo. É. Eu sou Você limitado vai para querer um algumas café coisas. forte, claro, né? Vai ser Pra um forte. acordar, né? Isso. Vamos lá. acordar o Kleber? Eu vou Isso. ter um café Até aqui. parece, ele tá dormindo mais que eu, gente. Olha aqui, olha pra ele e olha pra mim. Esse aqui, como diz o meu filho, esse aqui é nível Power Ranger, esse café aqui. Esse te dá tomar uma com colherzinha. Dá uma né? levantada boa. Agora, Pergunta. uma pergunta, né? Você sabe, Kleber, que a gente está com essa temática hoje, né, dos vereadores, essa coisa de usar o recurso público indevidamente, e a gente, algumas semanas atrás, abordou essa questão de você buscar informações a respeito dos seus candidatos, né, dos seus pretensos candidatos. Perfeito. E aí você falava que você fez esse movimento, né, de buscar informações, coisa que você nunca tinha feito, nunca tinha se preocupado. Fala um pouquinho de novo, nosso telespectador, né, enquanto eu vou fazer o teu café aqui, o que te motivou a ter essa preocupação? Não, é o seguinte, eu sempre fui muito omisso, eu sempre fui muito covarde com relação a um posicionamento político. Inclusive, Legal. eu quero dizer que eu sou partidário, não é a questão do partido, é a questão das pessoas que estão à frente desses partidos. Então, se você tem hoje vereadores, o mínimo que eu posso fazer é tentar entender quem são, da onde vieram e, melhor ainda, para onde estão querendo ir. Porque é o único modo que eu tenho de peneirar e chegar àquele que seria o meu candidato, aquele que vai me representar. Eu penso o seguinte, todos nós temos uma boa vontade quando saímos de casa para irmos a urnas. Mas o problema é que nós acompanhamos a ignorância do próprio político. Porque, por exemplo, o político hoje, ele deveria já estar pronto, com seu marketing político pronto, mas não se faz porque não se tem conteúdo. Então, quando não se tem conteúdo, você parte para dentro no quê? É o marketing eleitoral. Então, nesse momento, você está escutando um monte de coisa, um monte de gente fazendo um monte de coisa, seja certo, seja errada, mas está trazendo o nome à tona. E nesse momento é muito perigoso que você faça escolha em base de ver a pessoa que pega o pobrezinho na mão, que vai lá dar um beijinho na velhinha que está no asilo. Falando nisso, um parêntese, Sim. né? A gente tem um vereador despejando um monte de vídeo aí na rede social, falando que foi no UPA, que fez isso no UPA. Querido vereador, por favor, é unidade de pronto atendimento, é menina. Então é a UPA, não é o UPA, pelo amor de Deus. Né? É muito ruim a gente ver um representante da nossa sociedade despejando nos nossos ouvidos, né? O UPA 24 horas por dia, pelo amor de Deus, é menina, tá? UPA é menina, então... É a UPA. O parêntese é porque realmente irrita. Não, eu volto a falar, porque nós temos um grave problema, eu suponho, né, que é do analfabetismo funcional, e que eu não consigo compreender exatamente como é que as pessoas podem operar dentro de uma posição como elas se propõem, sendo analfabeto funcional. Acreditando que existem analfabetos funcionais que são gênios, e que absolutamente são capazes de um monte de coisa. Mas, lamentavelmente, no universo político, os gênios não aparecem. Não sei porquê. Não tem aparecido, Não né? tem aparecido. Que nós tivemos também, tá? Nós tivemos muito. Mas ia ser contado no dedo? Conta comigo? Vamos lá, a gente poucos, contou, fica numa mão, né? Para você que está em casa, quer dizer, o recado, é recado, porque conselho não se dá, né? Porque senão seria vendido. Eu hoje, realmente, eu me disponibilizo. Eu sou uma pessoa pública, e a quantidade de pessoas que me telefonam, ou WhatsApp, ou Facebook, ou e-mail, questionando o que eu penso sobre fulano, beltrano. O meu papel hoje é não mais me acovardar e não ser mais omisso. É pelo menos entender quem são esses candidatos e ter uma opinião para quem está perdido. Porque eu penso o seguinte, eu com todo o acesso à informação que tenho, eu ainda continuo perdido. Eu imagino as pessoas que têm dificuldade e acesso à informação, como elas ficam. Então, por mais que eu peça, vá, pesquise, pergunte quem é seu candidato, tudo mais,
Anderson, é da ordem do impossível. Com a lista que nós temos em Teresópolis, para a gente entender, de vereadores e candidatos à prefeitura, cara, eu precisaria... Pode vir, Rica. Oi. Deu ruim aí? Deu ruim, é? É. Opa. Foi agora? Eu acho que até sim. agora eu estou dando retorno. Então, a lista que nós temos de vereadores e prefeitos não tem tempo hábil para poder pesquisar todo mundo, saber quem são. Porque a gente sabe no superficial. É uma missão difícil. É uma missão difícil. Então, eu me proponho mesmo, e acho que é uma responsabilidade que a gente assume quando a gente se torna personagem público, né, de realmente, socialmente, fazer alguma coisa. Eu acredito que existem pessoas capazes, mais do que eu, a se proporem a isto. Não fazer politicagem. Sim. É fazer uma política justa. Inclusive, para você quanto indivíduo, para você quanto empresa, é um marketing político que você está fazendo que vai trazer informação importante para aqueles que estão perdidos. E é uma grande maioria. Porque se você perguntar hoje, de uma forma clara, objetivada, quem é o melhor, quem é que eu posso votar de olhos fechados, desculpe, eu ainda não tenho. Não tenho, tá? Porque você vai encontrar gaps em tudo que é lacunas em todos eles. Então, o pessoal de casa, eu acho que tem que se sentir à vontade a buscar informação aonde está mais próximo. Eu não posso pedir às pessoas que procurem informações através da internet, de um Facebook. É tudo enganoso. É politicagem pura que tem ali. Então, como é que faz para chegar realmente a entender, a criar o perfil do que você realmente considera a pessoa que possa te representar? Então, eu acho que é uma função nossa, você como jornalista... Uma dica boa que eu dou aqui é o seguinte, se o candidato chamar a UPA de UPA, esquece esse cara, deixa ele para lá, brincadeira. Inclusive, aqueles estão devendo também muito mesmo. Gente, vou deixar o Kleber aqui, vou sair para o nosso espaço de entrevista, porque hoje eu tenho o prazer de receber aqui um amigo, um ex-professor meu da faculdade, vou explicar isso lá no espaço de entrevista, e a gente vai bater um papo hoje, Kleber, com o professor Sandro Grip, que já está aqui para conversar com a gente. Você vai fazer quer um café, Sandro? Vou pedir para o Kleber fazer um café. Será que eu consigo? Você vai fazer um café para o Sandro. Porque eu vou participar, vou dar pitaco mesmo, né? Você sabe como é que eu vou fazer pergunta? Imagina que não. Gente, o Sandro prometo que eu vou tentar. Hoje. Vamos bater um papo sobre um evento que tem lá que aconteceu no Comari, né? Um evento muito legal. O Sandro, gente, foi assim, vou começar o programa puxando o saco dele. Foi assim, a gente vira balão, né, Tatu? Falo com toda certeza absoluta, foi o melhor professor que eu tive durante a faculdade toda. Tatu já até saiu revoltado. É porque puxei Tatu, o saco ao vivo. É que também fui do Tatu também, né, Tatu? Também foi o professor do Tatu saiu correndo aqui. Mas, gente, não, brincadeiras à parte, realmente... quando eu falo hoje para o pessoal, né, os estudantes hoje, seja lá qual curso for, que você tem que se concentrar bastante naquelas matérias mais teóricas, né, aquelas matérias que chatas. O cara pergunta assim, o que isso vai fazer de diferença na minha vida? Gente, faz muita diferença, muita diferença. Está aqui um dos exemplos, que o botão de cá, Kleber. Isso, aí... Gente, um sacrifício do Kleber para fazer um cafezinho, apertar um botão, né, Sandro? Gente, está aqui comigo hoje o Sandro Grip, né? Professor de Sociologia, sensacional, já rasguei cedo aqui dele, e que organizou, vou começar perguntando, evidentemente, como é que foi o sarau filosófico lá no Clube Comari, né, Sandro? Primeiro que você falasse de onde surgiu essa ideia, né? De como é que foi a execução desse projeto. Bom dia. Bom dia, Anderson. Primeiro te agradecer, né? Com licença. Obrigado. Primeiro te agradecer aí a simpatia. Pedir desculpa também, que eu também hoje acordei resfriado. Então, se eu começar a tossir também, tamo junto, perder Sandro, a voz, vamos estou te acompanhando. Obrigado aí pelo carinho, pelas palavras. Nada, merecidas. Sociologia na faculdade realmente é uma matéria que a turma pena, né? Porque o pessoal sofre um pouco. O que eu vou fazer com isso é a pergunta que o pessoal se faz. Mas esse sarau filosófico foi bem bacana, falando do nosso assunto de hoje. É um evento que o Comari tem feito às quartas-feiras. Se eu não me engano, acho que são as últimas quartas-feiras do mês. Isso. E eu acho que é uma oportunidade de trazer temas do cotidiano para que as pessoas possam sair um pouquinho do seu dia a dia, do tumulto do dia a dia,
talvez eu acho que retornando um pouco para a época da Grécia, se reunir e conversar, debater. As ágoras, né? Que a as gente ágoras, tá exatamente. falta. E debater, conversar, falar sobre o dia a dia, sobre o cotidiano, a partir de um olhar filosófico, teórico, de um professor, de um técnico que vai estar conduzindo esse debate. Então foi uma experiência bem bacana. E foi uma quarta-feira muito fria, quarta-feira passada, né? Foi quando virou quando fez aquela frente fez fria, a frente bacana. fria. E mesmo assim tinha um público bem bacana, que participou do debate, que se envolveu no tema. Então foi uma experiência bacana. Tomara que ela possa ser repetida. Não, vai ser, com certeza, e não tenha dúvida que o pessoal vai se engajar lá. É um projeto bacana, realmente, do Clube Cumari. A gente teve a oportunidade de conversar aqui com a Lúcia Esteves, né, que é uma das organizadoras lá, e realmente o efeito é esse mesmo, né, tentar o que o Sandro falou, contextualizar aí com a sociedade essas questões mais filosóficas, né, mais pontuais, que a gente gosta tanto, né, Kleber? Pois falando. Só eu vou pedir uma gentileza, eu não sei qual microfone está funcionando, então vou usar os dois. Né? É que vocês esclarecessem um pouco a quem está em casa o significado de um encontro como esse. Né? Que banquete é esse? Que a gente senta e conversa. Sobre o que se conversa? Porque quando se fala de filosofia, de sociologia, lamentavelmente, as pessoas percebem como uma coisa muito distante a elas. E não é verdade. Está no dia a dia delas. Na verdade, né? Tá bem então, próximo a gente dá assim Vou pedir ao professor que dê uma palhinha, né, do que foi esse encontro, de uma forma que as pessoas realmente compreendam a necessidade disso. Legal. Obrigado, Kleber. E assim, eu acho que até é importante até destacar que talvez o grande diferencial desse trabalho que o setor cultural do Cumari está fazendo é não definir o tema. Uhum. O tema ele está definido no título do evento, Sarau Filosófico. E ao nos convidar, a gente leva o tema que o convidado está naquele momento, né, disposto a propor a discussão e propor o debate. Então isso é bacana porque fica aberto, não fica condicionado a um tema que uma pessoa... Porque se eu for definir um tema, você definir um tema, nós vamos levar a discussão para o caminho que nós queremos. Perfeito, né? perfeito. E isso não. Então isso me permitiu, inclusive, levar uma proposta que eu acho até que surpreenderia até o Anderson, porque o Anderson imaginaria que eu ia levar uma proposta sobre política, levar uma proposta sobre Weber, né? Uma proposta mais sociológica. E na verdade é sociológica, mas eu discuti com eles como nós podemos estar melhorando nossas relações, como nós podemos humanizar as nossas relações, que é um tema que ultimamente tem sido muito caro para mim. Eu tenho me debruçado muito sobre essa discussão, porque a gente falando sobre a enquete de hoje, né, que um vereador vai devolver dinheiro porque a justiça mandou, a gente fala agora no cotidiano nosso o dia todo sobre corrupção, lava-jatos, trensalão, mensalão e todos os anos da vida. Na verdade, tudo isso passa por um processo muito anterior, que são as nossas relações, que são muito corruptas, né? Sim, e muito contaminadas. Então, isso me deu a oportunidade de levar esse tema de como nós podemos estar mudando nossas relações, aos poucos, com alguns passos no dia a dia. E a sociologia, ela contribui, ela traz algumas luzes para isso. Então, foi bem bacana. Você não tem ideia o quanto eu fico feliz de escutar que existem movimentos, que existem trabalhos que apontem nessa direção, porque a base é o relacionamento. Inclusive, se você me permite, né, é mais antropológico que sociológico. Sim, é verdade. Né? E o que eu acho interessante é isso, é você abrir ao público a possibilidade. Porque você que está em casa, veja bem o seguinte, se você chegar num encontro como esse, que eu vou chamar de banquete, e tem um significado, Sim. e você trouxer o preço, os preços que estão no supermercado, pode parecer brincadeira. A sociologia e a filosofia vão passar aí dentro. Você abre discussões. Então, tudo é permitido. Porque o professor colocou muito bem, quando a gente fecha um assunto, é uma aula que a gente está dando. Claro. Agora, quando você traz a questão, aí você está abrindo para a filosofia. Abrindo pra filosofia, E isso é fantástico, isso é muito rico, porque cada um traz a sua posição, o seu olhar, sendo que com um detalhe. Nesse momento você vai ser orientado de forma teórica, com um embasamento, para que realmente você sustente aquilo que é a posição que até você tenha e nem sabe que tem e ela é sustentada. Né? Então, agora, isso bacana que você tenha levantado esse tema, Sandro, realmente me surpreendeu, porque eu imaginei, né, até pelas nossas discussões à época, que a questão da política, né, que você vivenciou tão bem, né, conhece como poucos também,
fosse ser o tema, mas a questão da humanidade ela é fundamental para a gente entender o contexto que a gente está hoje, né? Essa falta de humanidade realmente. Hoje a gente está presenciando o esvaziamento do sentimento da humanidade, né? Da prática da humanidade. Eu acho que todos esses movimentos corruptos que a gente tem visto. Mas vamos fazer o seguinte, porque já está piscando tudo aqui atrás, gente. Vocês não têm ideia. O Ricardo, ele pisca o estúdio inteiro para avisar que está chegando o intervalo comercial. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com o professor Sandro, volto com o Kleber. Hoje ainda tem o Dr. Valério, vamos falar da saúde bucal, tenho certeza que você está em casa aí, né? Doido para receber aquelas dicas bacanas do Dr. Valério, está aqui já no estúdio, está compartilhando aqui esse momento filosófico, sociológico. Vamos falar aqui Ô Kleber, o professor Sandro, na primeira aula dele, ele falou, lá na faculdade, tem um tempinho, tem pouco tempo isso. Ele falou pra gente assim, eu vou explicar para vocês hoje, vou apresentar a vocês a tríade do inferno. Sabe qual é a tríade do inferno? Marx, Durkheim e Weber. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Ele falou assim, que está aprovado, está tudo aqui, não me deixa mentir sozinho. Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta. O assunto está bacana, participa com a gente na rede social. São 10 horas e 43 minutos em Teresópolis, você segue ao vivo comigo aqui no Diário da Manhã.